Estamos iniciando mais um episódio do nosso canal Clínica da Beleza, que está no YouTube, no Deezer e no Spotify. Aqui nós conversamos sobre tudo: medicina, psiquiatria, beleza, autoestima, decoração, artes, de tudo. Aliás, nós adoramos receber sugestões de novos assuntos que vocês queiram ouvir. E eu estou hoje muito feliz de estar recebendo um grande amigo, famoso endocrinologista, Dr. Alexandre, que vai contar para a gente todas as novidades deste domínio. Vamos lá, Alexandre? Muito obrigado por você estar aqui, saindo da sua rotina de trabalho e me dedicando algumas horinhas. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre quando você me convida, eu fico muito feliz. É sempre muito gostoso discutir assuntos onde a gente possa fazer troca, né, de especialidades. Para mim é um prazer, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Alexandre, conta pra gente, vamos falar das canetinhas para emagrecer, né? Começou com o Ozempic, depois veio o Saxenda e agora o Mounjaro. Me conta como é que foi a evolução disso. Para você foi um marco, né, na endocrinologia? Sem dúvida. A gente, até a chegada do chamado análogos de hormônios intestinais, os incretinomiméticos, os tratamentos que abordavam o peso, a obesidade, eram sempre norteados por medicamentos com baixa segurança cardiovascular, e efeitos colaterais, principalmente cardíacos, mais presentes, né? Então a gente tinha recaptadores de serotonina, medicamentos mais à base de termogênicos, sacietógenos à base de derivados anfetaminérgicos, mas nenhum desses medicamentos trazia a melhora da segurança cardiovascular, mesmo quando o paciente mantinha emagrecimento, sendo que na maior parte das vezes esses medicamentos não era permitido por uso longo, né? Períodos longos de uso. Eles eram moderadores de apetite? Era o que tinha? Sim, isso? chamado moderadores de apetite. Né? Tá. E com o advento da chegada desses incretinomiméticos, esses medicamentos que são análogos de hormônios intestinais, a história começa a modificar, e isso começa num medicamento chamado Byetta, do laboratório Lilly, e que logo depois esse medicamento, por efeitos colaterais, ele não fica no mercado, e aí chega a sequência do laboratório dinamarquês Novo Nordisk, que traz Victoza, Saxenda, Ozempic, o comprimido da semaglutida do Ozempic, que é o Rybelsus, e a passagem para o medicamento seguinte, que é o Ozempic com doses maiores, que é o Wegovy. Tá. E até aí, todos esses medicamentos, eles trazem a ação por um hormônio intestinal chamado GLP-1. Tá. A virada, a partir disso, são agora os duplos e triplos e quádruplos análogos intestinais, em que começa a vir a família ali, o Mounjaro, a tirzepatida, né, o Zepbound, e depois a retratutida, e assim por seguinte. Mas está acontecendo aí um exagero, né? As pessoas estão se automedicando, trazendo de fora, né, importando, e essa indiscriminação realmente é não necessária e perigosa. Como é que você indica procurar, obviamente, um endocrinologista? Você faz uma programação, você já começa com esse tipo de medicamento ou você tenta outras alternativas? Nem sempre o tratamento medicamentoso é aplicado para todos os pacientes na busca ou no controle da relação composição corporal e controle de gordura. Mas hoje, principalmente com a chegada desses medicamentos, como eu disse, são medicamentos que não só melhoram a questão do peso e de gordura, mas também projetam saúde e tem controle cardiovascular muito maior. Esses medicamentos começam a ser empregados na nossa prática clínica com uma frequência muito maior. Então, muitos mais pacientes recebem medicamentos a partir da necessidade de controle do tecido de gordura. A indiscriminação do uso, sem dúvida nenhuma, acontece porque a popularidade, isso acontece ali no momento do Ozempic, eu acho que foi o medicamento que rompeu
rompeu a barreira de mídia e a popularidade e os efeitos benéficos desse medicamento acabam fazendo com que as pessoas tenham desejo de uso, Sim, né? sim. E aí buscam os medicamentos da forma em que podem. Quando esses medicamentos começam a evoluir e a chegada deles no nosso mercado, no nosso país ainda, existe um espaço de tempo entre a liberação do órgão americano, o FDA, e a liberação e chegada dos medicamentos no Brasil, esse mercado clandestino de importação começa a ser mais empregado. E aí o grande problema é que os pacientes começam a buscar medicamentos, muitas vezes sem origem laboratorial, né? Sem segurança, transporte de medicamentos de forma totalmente irregular, Temperatura, né? Como lá. sem a preservação de temperatura durante períodos necessários, e aí aumenta os riscos, né? Claro. Em relação ao uso indiscriminado, a Anvisa, o nosso órgão de regulação, entendendo a necessidade de ter mais controle de quem, quanto se comercializa desses medicamentos, lança uma norma em que os medicamentos que já eram taxa vermelha, né, ele já tinha característica para retenção de receita, mas não fazia, eles passaram, a partir dessa Recente segunda-feira, agora, né, a necessidade de apresentação e retenção de uma receita na compra desses medicamentos. Mas uma coisa importante, né? Só a medicação não é suficiente. Você faz a orientação, obviamente, nutricional, faz a bioimpedância para ver a composição corporal, e tem um período que você estima e você desmamar esse medicamento, porque as pessoas vão gostando tanto que parece que querem, né, na manutenção, tomar uma picadinha ali. Sim. O medicamento, ele nunca sozinho, ele vai fazer com que o paciente tenha a melhor atuação objetivo da composição corporal, e também, sozinho, ele não vai garantir que o paciente mantenha a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Exatamente. Então, é sempre uma tríade entre melhorar a alimentação do paciente, condicionar formas e rotina alimentar melhor, buscando sempre maior quantidade de proteínas do que a nossa população tem costume no dia, no hábito. A prática da atividade física, e aqui a gente abre um parêntese para deixar bem claro que dentro dessa atividade física, na manutenção e preservação da massa muscular, a atividade física resistida é a que mais mostra benefícios em estudo, ou seja, musculação. E o uso de medicamentos que possam melhorar a relação entre saciedade, pico de fome e compulsão, mas também exercer a relação de lipólise, que é o que esses medicamentos fazem. De forma um pouco frustrante, a gente gostaria, sem dúvida nenhuma, de propor que medicamentos pudessem ser utilizados durante algum tempo, o paciente buscasse o controle desse peso corporal, peso de gordura, e a desprogramação de alguns medicamentos, fazendo com que depois que esse paciente melhorasse o aspecto, o hábito de vida alimentar e prática de atividade, ele pudesse por si só, nessas mudanças, seguir sem os medicamentos. Na prática não é assim. Nosso corpo não foi feito para ser magro. Nossas características metabólicas e fisiológicas, elas foram feitas e programadas para que a gente ganhasse gordura com o passar dos anos. É muito difícil que um indivíduo, ainda que com uma prática perfeita da alimentação, da atividade física, ele tem a mesma configuração de gordura, ou percentual de gordura, com o passar das décadas. Buscando isso, tem que pensar que todas as vezes que a gente induz um corpo a consumir gordura como fonte de energia, a gente oxida a gordura no nosso corpo, uma série de outras reações enzimáticas, metabólicas, se montam para fazer com que a gordura que a gente oxidou seja reconstruída, seja no aumento da minha fome, seja na incapacidade do meu corpo continuar queimando gordura como fonte primária de energia, e existe o reganho. Então, os estudos que tentam mostrar ou comprovar que a retirada de medicamentos como esses incretinomiméticos, as canetinhas,
todos os estudos acabam mostrando o que nós não gostaríamos. O reganho de peso acontece em mais de 60% dos pacientes ao retirar o medicamento. Só que aí vem os estudos comprovando que uso prolongado ou uso contínuo desses medicamentos só tem melhorado os efeitos de risco cardiovasculares. Então, são medicamentos que permitem que a gente não descontinue, mantenha os medicamentos, mesmo em doses menores. E vamos falar aqui de um assunto que o Alexandre adora e eu também gosto, que é a questão da musculatura, né? A famosa perda de músculo, chama-se sarcopenia. E com o uso dessas canetinhas, inevitavelmente vai perder gordura, mas também músculo. Aí você dá a dica da musculação e os campos eletromagnéticos, que a gente adora. Você já institui no início ou espera um tempo? Caso a caso, mas pegando o montante maior, a base, a primeira coisa que a gente precisa entender, e é importante que quem trabalha com composição corporal mostre a realidade para o paciente, porque às vezes o paciente fica muito frustrado com o efeito de emagrecimento e o que ele imagina que ele vai ter e que na realidade não é o que acontece. Então a primeira coisa que a gente precisa entender dentro dessa configuração de emagrecimento e composição corporal é que uma grande parte do nosso corpo é água. Nós somos extremamente hídricos, né? Sim. Nós temos aí pelo menos alguma coisa em torno de 35 a 45% do nosso corpo total é só água. E que ao movimentar esse volume corporal para baixo, ao fazer com que um peso diminua na balança, a proporção de água desse corpo tem de ser a mesma. Então, um paciente que é induzido a perder 5, 10 quilos de peso na balança, vai ser inevitável que uma parte desse peso fixo seja deslocamento de água dentro do processo de emagrecimento. E aí o problema maior e montante é que a maior quantidade de água do nosso corpo fica dentro da célula, no sistema intracelular. E a maior parte desse sistema intracelular está dentro da massa muscular, do músculo esquelético. Então, ao fazer um emagrecimento, a água total diminui e ela vai sair principalmente dentro da massa muscular, fazendo com que o indivíduo diminua a densidade do músculo. Não necessariamente que ele esteja diminuindo fibras musculares, mas existe uma diminuição do metabolismo desse indivíduo. Algo em torno de que a cada quilo de peso que um indivíduo perde, ele diminui cerca de 30 calorias no metabolismo basal, quanto ele consome de energia para viver. E ele aumenta em torno de 100 quilocalorias de fome. Então, emagrecer é gerar maior possibilidade de retomada desse peso do emagrecimento. E me diz um pouco, durante a perda de peso, obviamente a gente vai perdendo aqui massa também gordurosa do rosto, né? O famoso Ozempic Face, que vai derretendo, melting, como falam os americanos. Você já propõe tratamentos de bioestímulo faciais durante o início ou espera alguns meses para fazer, por exemplo, bioestimuladores no rosto? Como a programação sempre é assim, um paciente novo, quando ele começa um acompanhamento, se faz a projeção, o alvo, o objetivo daquele paciente, onde cada indivíduo gostaria de chegar. Às vezes o paciente tem, né, aquela ideia em que a gente escuta, olha, tenta colocar um pouquinho dentro do perímetro de realidade, mas nesse momento é uma projeção. E dentro dessa projeção, cada vez que o paciente tem um objetivo de perda de peso e peso de gordura um pouco mais volumoso, então algo em torno de pelo menos acima de 2 a 5% da composição de gordura. A gente já sabe que dessa gordura que o paciente vai perder, em torno de 5%, uma parte dessa gordura são as gorduras biodisponíveis no meu corpo. Ou seja, existem áreas do nosso organismo, no nosso corpo, em que os adipócitos, as células gordurosas, elas têm maior chance de ser consumidas.
Existem algumas áreas do nosso corpo que essas células gordurosas não têm bons receptores de catecolaminas, substâncias que ajudam a degradação da gordura. Por exemplo, aqui a Por pochete. exemplo, no flanco, nós homens, a região do Sobe aqui flanco, uma boia. a região abaixo da cicatriz umbilical, do umbigo, né? E nas meninas, essas áreas em Culotes. torno do culote, da pelve. Só que no rosto, a gordura tem excelentes níveis de receptores para catecolaminas. E aí, ela é muito biodisponível. Se eu emagreço cerca de 2, 3 quilos em balança, a gente sente no rosto, porque o paciente às vezes diz assim, todo mundo está falando que eu emagreci. E aí é o rosto que impacta, né? Sim. Se eu já sei que o objetivo do paciente é perder alguma quantidade de volume de peso de gordura substancial, já é necessário que a gente trabalhe o processo de flacidez. A flacidez facial vai acontecer. Não é que o remédio, porque quando a Times colocou lá na capa da revista, Isso, né, sim. o Ozempic Face, ali gerou uma polêmica, como se a molécula da semaglutida, né, a substância do Ozempic, tivesse a capacidade de escolher a gordura facial como principal ponto de ação. E não é isso, é uma questão biológica do meu corpo, né? Claro. Então, se o medicamento vai induzir o paciente a perder peso e peso de gordura, é necessário que procedimentos faciais já induza a sustentação, e aí sim, o paciente já é induzido a ter o acompanhamento com a dermatologia para poder saber o que será melhor para ele. Claro. Bioestimuladores, naquele primeiro momento, fazendo uma prevenção mais longa, estimular a massa muscular do rosto através de campos elétricos, como o M-Face, estruturar a estrutura com colágenos, né? Então, e ao mesmo tempo, lá no corpo, se a gente já vê o biotipo do paciente, se aquele biotipo já tem maior características por ter baixa massa muscular, como assim, mulheres, né? Elas têm menos composição muscular do que nós. Se uma mulher que já obesa, tem pouca massa muscular, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica, e eu vou induzir emagrecimento nessa paciente, essa paciente precisa ser estruturada na questão do músculo, pela atividade física, pela alimentação, mas também por tecnologias como campo eletromagnéticos. Sou fã dos campos eletromagnéticos, é sensacional, realmente hipertrofia a musculatura. O trabalho muscular ajuda também a queimar um pouquinho de gordura, né, pelo próprio metabolismo. Me fala um pouco das dietas. Existem dietas da moda, existem dietas cetogênicas, aquela que só come proteína, que perde peso rápido. Você gosta da dieta específica ou aquela colorida? Pode comer de tudo um pouquinho, que eu acho que é bem interessante. Você ainda usa dieta cetogênica em alguns casos? Muito menos, porque com o passar do tempo, hoje, a nutrologia e a nutrição, né, os profissionais voltados à orientação alimentar, então, o paciente, quando ele faz o acompanhamento com o endocrinologista, na maior parte das vezes, a gente já também coloca o paciente para fazer acompanhamento nutricional. E o nutricionista também evoluiu nessa questão de peso, assim como nós evoluímos em relação à ação medicamentosa, à atuação de efeitos adversos. E o que a gente percebe nesse universo nutricional é que antes dietas mais fechadas, como uma dieta do Mediterrâneo, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, esses nomes e esses tipos específicos de orientação alimentar, ele vai dando espaço para uma forma de orientação alimentar individualizada. E aí a gente vai abandonando um pouco o nome da dieta, porque a dieta passa a ter o nome do paciente. Porque a gente prefere que esse paciente seja reeducado na forma de comer, mas também levando em consideração o tipo de estilo de vida daquela pessoa, a palatabilidade do paciente, o que você gosta de comer, dentro das suas preferências, quais são alimentos que você tem prazer de ter, né? Seja visualmente, seja pelo paladar. E isso
é colocado na prática, no dia a dia. Tudo bem que o paciente é induzido a dietas com maior nível de proteína, a permanecer dentro do que a gente chama de déficit calórico negativo. Ele come calorias menores, né, do que ele possa consumir, para que ele possa perder gordura. Mas a orientação vai ser gerada em torno das características do paciente. Às vezes, o paciente tem uma facilidade imensa de não comer de manhã, por exemplo. Ele não tem fome durante o período inicial do dia. Esse paciente pode receber uma orientação de um jejum intermitente. Isso, Né? jejum intermitente. Ele pode, porque é uma característica daquele paciente. Ele não tem fome pela manhã. Pela manhã. Eu posso economizar a quantidade de calorias que esse paciente teria no café da manhã, na primeira refeição, ou na refeição de colação, que é a refeição da metade da manhã, e colocar isso no momento onde ele precisa mais, pela relação de fome dele e saciedade, por exemplo, no almoço ou no jantar. O importante é que esse paciente, durante o período do dia, ele feche, ele bate as metas em relação a quanto se come de calorias totais, quanto dessas calorias é proteína e proteína mais biodisponível, quanto de carboidratos complexos e simples que esse paciente vai receber. Então, ali entra as características de cálculos. Mas aonde vai estar esses alimentos? Não interessa o horário. Não tem. Então, de manhã vai treinar. Tem que ter o pré-treino, por exemplo, num caso desse? Não. Não, até porque, assim, pessoas que como você, né, como eu, durante muitos anos, a gente treina pela manhã, a gente tem que entender que, assim, 6 horas da manhã, estou treinando, eu acordei ali em torno de 5h15, como alguma coisa, né, mais rápido para 6 horas estar dentro da academia. O que eu acabei de comer 30 minutos depois, ainda que seja 1 hora depois, esse alimento nem sequer saiu do estômago para poder chegar no intestino, ser absorvido, metabolizado, configurado como fonte de energia rápida, que no caso é o glicogênio, né, a quantidade de carboidrato no músculo e no fígado. Então, quer dizer que aquele alimento ali, ele não condiciona nada para o treino. Né? Talvez o jantar desse paciente seja uma refeição muito mais importante, para que eu oriente ele comer mais carboidratos, né? E aí cai aquela história de carboidrato à noite não pode. Então, modifica-se a forma de orientar o paciente, principalmente pelo estilo de vida que aquele paciente quer e tem. Mas eu, por exemplo, preciso comer no pré-treino, por quê? Corrija se eu estou errado. Depois dos 60 anos, existem algumas famílias ou pessoas que são catabólicas e não anabólicas. E eu acho que a minha família é isso. Depois dos 60 a gente fica um pouco mais magro. E para ganhar peso e massa, eu estou fazendo 4 refeições por dia. E todo mundo fala, não, ele tem esse corpo porque ele come um grelhadinho e uma saladinha. É o contrário, ninguém acredita. Eu comecei a fotografar as minhas refeições para mostrar para as pessoas, porque é muita comida para conseguir ganhar um pouquinho de massa magra. Às vezes eu ganho 900 gramas, viajo 15 dias, aquilo perde tudo de novo. Então, eu tenho que fazer, e às vezes realmente eu não tenho fome, não tenho necessidade, mas eu preciso para pelo menos manter. É assim? Existem famílias assim? Sim, e é interessante isso que você coloca, assim, para que eu consiga bater a meta de proteína, para que o meu músculo tenha mais capacidade de reconfigurar a proteína e fazer crescimento, desenvolvimento de fibras, eu preciso comer 4 refeições, porque diferente daquele paciente que não sente fome de manhã e que consegue colocar todas as metas proteicas em 2 refeições, pessoas como você, que para bater a meta precisa fracionar, o café da manhã desse indivíduo faz diferença, porque só o fato de que você pulou essa refeição já colocaria aqueles teus 15, 20 gramas de proteína pela manhã na outra refeição. Você não vai ter condições de mastigar tanta proteína. É muita comida. Então, o café da manhã desses indivíduos é necessário. Eu sou aquele indivíduo que eu acordo para comer. Eu acho lindo quem consegue no domingo ficar na cama até mais tempo. Eu não tenho capacidade, a minha fome me acorda. Eu acordo porque eu preciso comer. Né? Então, ir para academia sem comer, eu não daria conta. Eu vou comer meu braço no meio do treino.
Mas isso não quer dizer que condicione para o meu treino aquela energia. Ela vai me ajudar no pós-treino, com certeza. Tá. E é mesmo 0,8 a 1,2 gramas de proteína o necessário? E se for hipertrofia, 2 gramas por quilo? Depende da composição Olha a corporal. matemática. Depende da composição corporal, o fato de ser homem ou mulher e a relação até da faixa etária. Mas, em média, um paciente buscando uma hipertrofia mais importante, ele vai ter que buscar, pelo menos, sendo homem, algo em torno de 2 até 2,2 gramas de proteína para cada quilo de peso dia. Tá. A maior parte dos pacientes, e esses pacientes de emagrecimento, a gente tenta pelo menos bater em homens 1,8, 1,6, mulheres 1,5, né, em casos de perda de peso. Mas, e a gente fala assim achando que isso é fácil, mas Não, vamos difícil, supor, vamos lá, no café da manhã, se a gente induz o paciente a comer 3 ovos todos os dias pela manhã, nós não temos nada mais do que em torno de 13 a 15 gramas de proteína. É muito pouco. Né? É muito pouco para que ele bata uma. Dá algumas dicas de proteínas. A gente pensa em carne, frango, peixe, os ovos, dos vegetais, que a gente possa acrescentar como fonte de proteína. Em vegetais a gente não tem muitas fontes de proteína, né? Os Então, grãos, né? sempre a quantidade pode fazer diferença no cálculo total, mas nunca vai ser tão elevado. Ainda que, por exemplo, como grãos, aveia tem volume de proteína, como as oleaginosas, que tem nível de gordura, mas também tem níveis proteicos. A ação maior ainda fica para alimentos ricos em proteínas, como a proteína animal, a carne, né? E aí entra como estratégia o uso de suplementos mais palatáveis com maior teor de proteína. Se a gente voltar a algo em torno de 5, 10 anos atrás, a gente não tinha alimentos proteicos muito bem disponíveis no mercado. Então, era muito na relação de proteína animal. Hoje, nós temos uma variedade de alimentos mais enriquecidos com proteína. Os iogurtes, por exemplo. Os iogurtes que passavam, antes, um iogurte normal, ele tem em torno de 2, 2,5, no máximo 3 gramas de proteína, com uma grande concentração de carboidrato, em torno de 15, 20, 30 gramas de carboidrato. Hoje, esses iogurtes mais proteicos chegam a trazer em torno de 10, às vezes 15 gramas de proteína, com baixíssimo nível de carboidrato. Claro que a palatabilidade desse alimento é outra, porque onde eu subir proteína e onde eu tirar carboidratos, modifica a palatabilidade, não são alimentos mais secos. Mas os suplementos, as bebidas lácticas enriquecidas com proteína, são boas estratégias para ajudar no cálculo do paciente a fechar a meta de proteína. Porque na maior parte das vezes as pessoas conseguem, por exemplo, tomar essas bebidas lácticas de caixinha durante o dia, entre as refeições. Polêmicas. Colágeno, whey protein e vitaminas. Você é adepto, você coloca isso na sua orientação? Me fala um pouco sobre isso. Sim. De novo, a forma de você induzir o paciente a chegar num cálculo onde esse cálculo de energia e de proteína dia seja fácil para ele cumprir. No máximo, ele tem que ter algumas estratégias, uma dificuldade que ele dá conta. Então, a suplementação é, sem dúvida nenhuma, necessária para ajudar esse paciente a chegar aí. Suplementos que garantem não só o nível de elevação de proteína, mas também a capacidade de melhorar a relação da água dentro do músculo, como a creatina, que aumenta a relação do fosfato. Esse fosfato ajuda a reconfiguração, aumenta o desenvolvimento da energia muscular, o ATP, mas, acima de tudo, também ajuda na densidade desse músculo. Então, o paciente vai perder peso, vai perder volume de densidade, vamos dar suporte para isso. O colágeno, ainda que seja uma proteína, né, a dificuldade maior aí é quanto de palatabilidade no colágeno, quanto desse colágeno realmente consegue ser absorvido pela via entérica, né? E aí nós temos estudos garantindo pelo menos dois tipos desses colágenos são mais biodisponíveis, e fazer com que isso seja contínuo.
porque é um banco que a gente induz o paciente a depositar. Sim. Então, o paciente que tem aquela por hábito, uma semana faz, na outra semana vem não uma vai conseguir correria no resultado. trabalho, ele abandona esse banco de creatina, esse banco de colágeno, esse banco de vitaminas, por exemplo, as vitaminas do complexo B, a vitamina B9, que é extremamente importante na ação metabólica celular, né? Diminui o processo inflamatório dessas células. Se não for contínuo, como ômega 3, a ação de produção de banco dessas substâncias tendem a ser baixa e aí não tem eficácia. As vitaminas, né? Também existe uma polêmica. A biodisponibilidade das vitaminas injetáveis, obviamente, é mais importante. Você gosta de fazer os soros com as vitaminas ou prefere via oral? Qual a sua experiência? A maior parte dos pacientes, e na prática, no dia a dia, a gente pode falar que mais de 80% dos pacientes não precisariam receber vitaminas por outra via que não seja a via oral, alimentar. Né? Existem pequenos grupos de pacientes, por exemplo, pacientes que sofreram cirurgia bariátrica e fizeram cirurgias na forma desabsortiva. Esse paciente ele não vai ter a capacidade mais de absorver algumas vitaminas, né, lipossolúveis, como era antes. Então, esse paciente, possivelmente, dependendo da carência, ele pode, em alguns momentos, receber essa suplementação, essa reposição por uma via endovenosa. E aí, como estratégia, eu poderia montar algum tipo de reposição para que ele fizesse das vitaminas, dos nutrientes daquele momento que os exames dele estão mostrando. O que a gente percebe é assim, também uma indução desnecessária de profissionais colocando excesso de vitaminas, excesso de terapias endovenosas, onde a terapia oral deveria ser a escolha primária e por uma facilidade, por um comércio, isso é induzido diretamente pela via endovenosa. A gente vê isso muito na questão da vitamina D, por exemplo. A gente tem pouquíssimos pacientes com resistência à absorção de vitamina D, mas a metodologia de fazer vitamina D intramuscular passa a ser uma prática, né, desnecessária. Alexandre, conta pra gente o que é lipedema. Lipedema sempre foi muito confundido com celulite, gordura localizada, e é uma patologia recente, né? 2019, parece que o Código das Doenças foi instituído dessa forma. Normalmente são aquelas mulheres, meninas da perna grossa, né? Teóricamente, esse basicão para as pessoas entenderem. O que é o lipedema? É engraçado que, assim, quando o lipedema, ele passa a entrar em voga, é uma patologia que passa a ser discutida, isso recentemente, a gente vai nas bases dessa patologia e descobre que o primeiro caso relatado de lipedema no mundo foi em 1940. E esse caso foi descrito, foi publicado em 1942. De lá para cá, assustadoramente, essa patologia não cria uma sequência de estudos que nos norteiem dentro do tratamento. Então, se eu voltar há 5 anos atrás nos bancos de publicações científicas, nós tínhamos pouquíssimos estudos no mundo a respeito de lipedema. E nesses últimos 3 a 5 anos, isso aumenta, mas ainda hoje, esse banco mundial não passa mais do que 650 estudos de publicação. É algo muito pequeno ainda em relação a uma patologia que estima-se que atinja cerca de 11% das mulheres no mundo tem algum grau de lipedema. Uma doença que é uma desconfiguração da forma da gordura abaixo da pele, uma gordura chamada de gordura do sistema conjuntivo, e essa gordura, ela, na mulher com a característica de lipedema, ela tem um processo inflamatório e fibrótico diferente, dando essa característica de nodulações, de volume, de projeção entre a parte inferior e superior do corpo de forma desconecta, né? Dor e desconforto.
por causa do processo inflamatório. As causas do lipedema ainda são também discutidas e a gente tem como possibilidades o hormônio do estradiol, mas não necessariamente o hormônio, mas os receptores desse hormônio no tecido, né? E a gente sabe que a forma beta desses receptores tendem a desconfigurar a inflamação do tecido, mas também a elevação e a forma do hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, né, que poderia ser uma característica a mais dentro da soma, e a questão genética. E por que se diz mulher com lipedema? Porque por mais que exista relatos de possibilidades, e tem um estudo que relata a relação de um homem com lipedema, na prática clínica não é o que a gente vê. Então, assim, entende-se que talvez seja realmente pela questão de nós homens temos muito menos estradiol, o nosso nível de FSH, quando a gente envelhece, ele sai ali em torno de o normal, 1,5, 2, e a gente chega numa faixa etária acima de 50, 60 anos, elevando esse FSH em torno de 6, 8. Mas nas mulheres, na hora que ela entra no climatério e na menopausa, esse FSH chega a 60, 70, 80. Então, a desconfiguração desses hormônios e a característica do biotipo da gordura feminina traria nas mulheres a ação do lipedema. E aí, a gente sabe que tem uma participação vascular bastante importante. Antes de indicar um tratamento cirúrgico para o lipedema, o que você faz na sua prática diária? Os esvaziadores de gordura, os fat emptiers, tecnologias, qual é a sua orientação para uma mulher que emagreceu tudo que tinha que emagrecer e o lipedema ficou ali? Como eu falei, a gente tem aprendido mais sobre o tratamento e a prática do lipedema de verdade nesses últimos 2 anos. E alguns profissionais que têm mais experiência, que já trabalham com a patologia um pouco mais de tempo, mostram e norteiam para a gente os tratamentos, e também baseado nesses poucos estudos, mas estudos que, como o do Colégio Americano de Lipedema, que já mostra que existem algumas indicações ainda não plenas que poderiam ajudar o tratamento do lipedema. Então, dentro disso, por exemplo, nós temos que substâncias como glifagia, metformina, né, que recentemente entrou na dermatologia até por outras vias, né, se estiver. E o glifagia, a metformina, ele tem a capacidade nessas mulheres com lipedema de diminuir a ação fibrótica do tecido. Então, ele teria indicação que a gente chama de classe A, ainda que não seja um medicamento especificamente para isso, ou que não tem indicação de bula, o paciente com lipedema deve receber doses que ele possa suportar de substâncias como a metformina. Outras substâncias com ação biogênicas, antioxidantes como cúrcuma, resveratrol. Resveratrol também tem estudos mostrando essa relação direta grau A, que o paciente diminui o processo inflamatório. Então, o paciente também deveria receber. Substâncias que possam aumentar o consumo da gordura através dessas catecolaminas. Aí entram medicamentos à base de derivados anfetaminérgicos. Né? No Brasil, as anfetaminas não são mais permitidas, né? Nos Estados Unidos existe anfetamina, que são substâncias usadas. No Brasil, a gente usa alguns derivados como o dimencilato de lisdexanfetamina, o Venvance, né? O nome mais comercial, mais famoso, para induzir também o consumo dessas substâncias. Dentro da possibilidade das canetinhas, porque assim, se eu estou falando em emagrecimento, em diminuição de gordura, e mesmo que seja uma gordura fora do sistema central, visceral, a primeiro plano configurou-se que as substâncias à base de semaglutida ou liraglutida, Victoza, Saxenda, Ozempic, Wegovy, elas teriam maior capacidade de interagir com o tecido do lipedema, porque agem exclusivamente pelo hormônio análogo do GLP-1. E que, ao colocar o GIP, o polipeptídeo insulinotrópico dependente da glicose, como ação
e esse GIP está lá no Mounjaro, né? Ele associa o GIP com o GLP-1. Esse GIP teria a capacidade de desconfigurar, ele queima tão rápido a gordura do visceral, ele age tão melhor na gordura do abdômen em relação à semaglutida, que isso poderia fazer uma passagem desses lípides para o sistema periférico do lipedema. Então, ficou-se ali meio que induzido que talvez o Mounjaro não fosse o melhor medicamento para o lipedema. Na prática clínica e nos últimos estudos, ainda que não sejam feitos em mulheres com lipedema, a gente vê que não acontece bem assim. Esse GIP, talvez, ele tenha uma capacidade também de melhorar a ação inflamatória periférica. Então, a gente tem visto mulheres usando Mounjaro com lipedema que melhoram muito bem, muito rápido, né? Mais rápido até do que a semaglutida em relação a isso. Alexandre, nosso tempo terminou, voou assim, tanto assunto interessante, você sabe tanto, a gente aprende tanto com você. Queria te agradecer e dar uma dica assim, para essa Câmara da Verdade, para alguém que esteja fora do peso, dicas práticas e o que fazer. Olha, foi uma questão. A gente teve agora, essa semana passada, o ADA, o nosso Congresso de Diabetes, o Americano de Diabetes, em Chicago, e uma das perguntas do ADA em relação aos profissionais do Congresso era se você tiver só uma medida para fazer para que um paciente seja induzido à diminuição do peso, qual seria essa medida, né? Então, era uma pergunta muito ampla, Vaga né? demais. E eu pensei bastante assim, o que seria a minha orientação maior? E pensando em que a minha medicina baseada nas minhas evidências, ela vale, mas ela não é norteada diretamente pela ciência, eu fui olhar o que a Organização Mundial de Saúde falava a respeito disso. E o impacto foi que, assim, dentro de uma das coisas que na minha prática clínica eu falo muito e solicito aos pacientes, tá lá dentro dessas orientações da Organização Mundial de Saúde, que para populações que precisam perder peso, porque elas estão se projetando em volume de gordura maior, orientações como taxação de alimentos ricos em energia, em açúcares, é a orientação da organização. Ou seja, existe até algumas medidas tentando taxar bebidas ricas em açúcares, os refrigerantes, né, não zero, mas ainda não existe isso no Brasil. E dentro dessas orientações, segundo a Organização Mundial de Saúde, seria retire alimentos ricos em energia, como bebidas ricas em açúcar. Então, assim, refrigerante normal? Não. Refrigerante zero? Ok. Mesmo que a gente vá lá e diz, mas tem química, né? E o mundo é químico. Em relação a essa energia, essas bebidas zero, tem zero de energia. E esse paciente que gosta desse tipo de bebidas, ele estaria liberado. Na prática, no dia a dia, o que realmente importa para um paciente em emagrecimento é o bendito déficit calórico negativo. Para emagrecer, a pessoa precisa sentar, reorganizar a vida dela, projetar essa organização, porque sem metodologia ninguém caminha, entender aonde estão as dificuldades, melhorar essas ações e passar a buscar ingesta de alimentos menos calóricos, não deixar de comer, o nosso corpo não queima energia quando a gente tem baixa entrada de energia total, ou seja, não pule refeições, mas coma alimentos de verdade, arroz, feijão, carne, salada, legumes, frutas, para que você tenha maior capacidade de ingerir alimentos corretos para o emagrecimento. Em relação às orientações, ainda buscando um pouquinho sobre a história medicamentosa, os pacientes hoje têm esse arsenal. Por mais que precisa de orientação médica, esses medicamentos, essas canetinhas, nós temos segurança cardiovascular para utilizar. Os pacientes devem utilizar
os medicamentos de forma correta, sob orientação e de forma contínua. E esperar que a indústria farmacêutica ela tem um arsenal de medicamentos que estão prontos para chegar no mercado. Então, a gente já tem o triplo análogo de hormônios, né? A Retractida, o nome comercial desse medicamento é Godzilla, e ele já está pronto, né? Só falta a liberação do FDA, os estudos mostram um excelente efeito desse medicamento. Nós temos o medicamento novo do laboratório do Ozempic, que chama CagriSema, deve ser lançado agora também no próximo ano, que é a associação também de hormônios intestinais, e esse medicamento tem mostrado excelente efeito na diminuição do peso, tanto quanto a gente tem hoje do Mounjaro. A indústria mostra e traz medicamentos. Nós temos um medicamento que eu até tenho mostrado nas minhas apresentações há alguns anos, um medicamento chamado Bimagrumab, que aumenta a massa muscular. Opa, então, esse a gente quer rápido. nesse congresso do ADA foi mostrado um estudo fantástico na associação de Bimagrumab com a semaglutida, a substância do Ozempic, do Wegovy. E esses pacientes idosos perderam 22% do peso total de gordura e aumentaram ou mantiveram a massa muscular com essa associação. Então, maravilha. Coisa boa. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Nós terminamos mais um episódio do nosso Clínica da Beleza, que é o nosso videocast, que está no YouTube, está no Spotify, no Deezer, e também nós fazemos chamadas no nosso Instagram, que é Clínica Otávio Macedo, Instagram e Facebook. Adoro receber sugestões de temas que vocês gostariam que a gente estivesse aqui discutindo, e muito obrigado e até um próximo episódio.